Bom dia, boa tarde ou boa noite, eu não sei que horas você vai ver esse vídeo, mas eu estou gravando hoje, dia 1º de abril, esse vídeo para tratar sobre o surgimento da sociologia. Vai ser uma série que eu vou fazer aqui no canal, porque alguns alunos me pediram que eu desse essa palhinha, né? Eu espero não fazer feio, gente. Então eu vou fazer duas séries de início aqui no canal. Eu estou postando agora o surgimento da sociologia e à noite, hoje ainda, eu vou postar um vídeo sobre história antiga. Por que eu estou falando isso? História das civilizações antigas. Porque para ajudar você que está precisando estudar para o Enem e está com dificuldade de encontrar material que você acredite ser válido, adequado ao Enem e para também quem acredita no nosso trabalho, tá ok? Quem já me conhece, eu já peço logo de antemão, deixe seu joinha, se inscreva no canal e ajude a gente a alcançar mais pessoas. Quem não me conhece, meu nome é Paulo, eu sou professor, advogado, sociólogo, administrador, é tanta coisa que a gente vai estudando e graças a Deus vai agregando conhecimentos, tá bom? Como professor eu tenho uma experiênciazinha de 20 anos e como advogado um pouco menos, né? São 3 anos, como administrador um pouquinho mais, são 22 anos e por aí vai, tá bom? Então vamos lá? Pois bem, o que dizer sobre o surgimento da sociologia no mundo? Primeiro, vamos olhar os antecedentes. O que estava acontecendo que fez surgir a sociologia? A gente vai caminhar alguns séculos atrás. Primeiro de tudo, eu quero que a gente caminhe até o século VI. Houve um movimento gigantesco que foi chamado de Reforma Protestante. Esse movimento ocasionou o cisma da Igreja Católica. Não foi o primeiro cisma, mas o segundo cisma. O primeiro cisma, vamos só lembrar que foi o cisma oriental que aconteceu entre Igreja Católica, dentro da própria Igreja Católica, e originou a Igreja Ortodoxa Grega. Tá? Isso foi lá no século XI, que eu estou falando aconteceu no século XVI. Precisamente a data que é falada, 1517, quando foram publicadas as 95 teses na Catedral de Wittenberg por Martinho Lutero, em que ele condenava várias coisas, várias ações da Igreja Católica e do Papa da época por cobrar indulgências, que nada mais era do que a venda de perdão religioso para as pessoas, para os seus pecados. Também cobrava a visitação dos espojos ou das riquezas dos apóstolos. Todo lugar que você ia na Europa você encontrava relíquias da antiguidade, do tempo de Jesus, tanto dos apóstolos quanto do próprio Cristo. Fez-se uma pesquisa e chegou-se à conclusão que se todos os fragmentos da cruz fossem reais, daria para se construir uma pequena ponte. Para você ter uma ideia que como era absurdo. Cabeças de João Batista, o primo de Jesus Cristo, e aquele que o batizou, na verdade, João Batista seria a Hidra que lutou contra Hércules, porque eram cabeças demais, que foram encontrados, crânios que eram atribuídos a João Batista. Esse primeiro movimento, eu quero que vocês tenham em mente, como ele convulsionou a época. Ele estava pondo em dúvida a autoridade da Igreja Católica, que não somente era uma autoridade religiosa, mas era política e também econômica. Política, vários estados, principalmente hoje o que a gente conhece por Alemanha, na época era Bavária e Sacro Império Romano, eram controlados principalmente por descendentes de Carlos Magno e pela Igreja Católica. E essa região era altamente influenciada pelo poder da Igreja Católica. Daí porque é na Alemanha que vai acontecer esse movimento. Passou o século XVI, ainda no século XVI acontece outro movimento, a Contra-Reforma Católica, que foi a perseguição aos protestantes. E que vai originar, por exemplo, a colonização dos Estados Unidos. Vários protestantes, né,
chamados puritanos, vão fugir da Europa, principalmente da Inglaterra, para o continente americano, norte, né, no caso, e vão fundar a América do Norte, Estados Unidos da América do Norte. O que acontece? Estamos falando de um movimento que vai envolver várias nações e que vai mudar a mentalidade. Segundo movimento, vai começar também no século XVI, que são as guerras para instituir um novo rei lá na Inglaterra. O rei inglês morreu e começou uma grande disputa pela sua sucessão. Nessa disputa vai acontecer a Revolução dos Nobres e vai subir ao poder um nobre chamado Oliver Cromwell. Essa revolta vai redundar, vai originar também uma mudança de postura naquela que era, na sua época, o maior contingente bélico do mundo. A Inglaterra, como Reino Unido, reunia a maior frota de navios e, portanto, reunia a maior força bélica fora da força terrestre, força aquática do mundo. Com essa grande mudança, vai surgir, por exemplo, uma constituição na Inglaterra, coisa que não havia. Vai ser algo novo, revolucionário, que vai influenciar a política no mundo inteiro e também a economia. Agora o rei estava com os poderes limitados por uma constituição que nascia, antes de tudo, como extremamente conservadora. Ela era baseada no direito consuetudinário. O que quer dizer consuetudinário? Era uma constituição que valorizava, antes de tudo, os costumes. Saímos do século XVI, entramos no século XVII, com tudo. E vai acontecer a Revolução Industrial. Desde o início do século XVII, nós vamos ver uma grande mudança no surgimento de vários maquinários voltados à produção. Que tipo de produção? A produção têxtil. Era uma forma de valorizar a produção, aumentar a produção e gerar mais recursos, não só para o empreendedor que abria sua fábrica, mas também para os reis. Lembrando que nessa época ainda poucos eram os países que já haviam migrado de um reino absolutista para um reino, digamos assim, constitucional, com uma constituição, sendo o primeiro a Inglaterra. Também nós tínhamos o grande exemplo de Portugal, que também já era um país com uma mudança muito grande, onde existiam leis que limitavam o poder do rei. Mas vamos lá. O que acontece especificamente na Revolução Industrial? 2 movimentos. Primeiro, crescimento vertiginoso das cidades. Segundo, fortalecimento da ideia de ciência. A ciência vai ser a força motriz que vai originar a transformação social, com seus inventos, com as máquinas de tear, primeiramente, na primeira Revolução Industrial, entre as datas de 1740 e 1760, vão revolucionar a produção e a maneira de pensar das pessoas. Para e passo ir esse movimento, ao mesmo tempo, em outro lugar, França, existia um movimento de pensadores, uns pensadores que eram de todas as ordens, política, religiosa, econômica, social, literária, que vai constituir o que no mundo a gente passou a chamar de Revolução das Luzes ou Iluminismo. O que esses pensadores apareceram falando? Número 1, valorizar o ser humano, humanismo. Não podia mais existir um tipo de governo que deixasse de lado o ser humano e privilegiasse unicamente a vontade de um rei que era soberano sobre todos. Número 2, essa grande ideário
valorizava as ciências, as luzes, por isso o termo iluminismo. Então já era a hora de submeter o teocentrismo ao antropocentrismo. Não era mais Theos, Deus, no centro de tudo, a igreja comandando tudo, dizendo exatamente até onde o homem poderia chegar. Agora era a hora da ciência, e a ciência é feita pelo próprio homem, é o poder do homem transformar a natureza. É nesse momento que vai surgir um grande pensador alemão chamado Georg Wilhelm Hegel, que vai dizer o seguinte: olha, a ciência é muito importante, porque é a primeira vez que o homem controla a história. Até então, a história era controlada por eventos e acidentes naturais, porque a natureza é o outro da ideia. Paulo, o que quer dizer essa citação de Hegel? Muito simples. O homem era limitado, sempre foi limitado, pelos eventos cataclísmicos e imponderáveis da natureza. Uma tormenta, uma enchente, uma avalanche, um vulcão que entrava em erupção. Com a ciência, o homem estava limitando a natureza e estava reescrevendo a sua história. Vou mandar mais um pouquinho? Também, nesse período, vai essa corrente de pensamentos vai fazer aparecer o seguinte: uma grande, assim, vertiginosa mesmo, ascensão da economia inglesa e de outros países que também vão começar a procurar inventar meios de produzir. E um comparativo terrível com os países que estão sobre bases políticas ultrapassadas, antigas, conhecido como Ancien Regime, ou o regime antigo, ou o que nós convencionamos chamar aqui no Brasil de absolutismo monárquico, ou seja, onde ainda existiam reis com poderes absolutos e que não tinham esses poderes limitados pela Constituição. O que se via era um privilégio de castas, de grupos estamentais que não mudavam, eram os nobres. Pessoas favorecidas pelo rei, por serem de sua parentela, ou por serem pessoas próximas ao rei, e que eram beneficiadas, não pagavam impostos, tinham direito às terras. As demais pessoas eram obrigadas a trabalhar nas suas terras, e assim proverem o seu sustento enquanto alimentavam a sua própria pobreza. É isso que vai fazer aparecer algumas revoluções. Primeira revolução. Eu estou falando, gente, aqui já do século XVIII. Desculpa se eu não avisei. Saímos do iluminismo e entramos com gosto de gás no século XVIII. Que vai começar, primeiro, com a Revolução Americana. 1776 é conhecida como a data da independência norte-americana da Inglaterra. A própria Inglaterra, que falava de uma constituição, um limite do poder de um rei absoluto, vai ser vítima da sua própria influência. A sua maior colônia, o seu maior ativo econômico e político no mundo, ela vai perder. Por quê? Porque os Estados Unidos vão abraçar muito fortemente a ideia de que é possível viver segundo a sua própria capacidade moral. Lembrem-se da Revolução começada, iniciada pela Reforma Protestante, ou seja, eles eram protestantes, assim como eu. E depois não poderia mais viver-se num sistema de governo antigo em que muitos eram condenados desde o nascimento a produzir e outros eram beneficiados desde o nascimento a mandar. Comparativamente falando, quem nascia nos Estados Unidos estava obrigado necessariamente a trabalhar e a produzir para pagar os impostos à matriz, né, a sua metrópole, que era a Inglaterra. Então, ela vai ser vítima disso. Começa com a Revolução dos Selos, redunda na independência norte-americana. Pós-independência norte-americana, logo em seguida, ocorre a grande convulsão do século XVIII, que é a Revolução Francesa. Para mim, sob o meu olhar,
histórico-sociológico, a Revolução Francesa, em termos de influência, é muito mais importante do que a Revolução Norte-Americana. Porém, em termos atuais, comparativamente falando, com tudo que se deu no mundo depois das duas revoluções, a Revolução Norte-Americana foi determinante para a mudança no mundo, inclusive para a ocorrência da Revolução Francesa. Porque os franceses tiveram, a partir da Revolução Norte-Americana, o impulso necessário para fazer sua própria revolução. E aí nós vemos a queda da Bastilha como representante maior do poder do rei. O que era a Bastilha? O que era a queda da Bastilha? Por que a data é 1789? Porque é o ano em que a principal masmorra, a principal prisão francesa é tomada, que representava o poder dos nobres, o poder do rei. Lembrem-se, aquela fala primorosa, L'État c'est moi. Essa frase é atribuída a Luís XIV. E essa frase simboliza nada mais nada menos de que o rei diz, com todas as letras, que ele é o próprio Estado. Sem ele não há Estado. Ou seja, ele minimiza completamente todos os cidadãos. Aí a gente chega no século XIX. Meu Deus! O que vai acontecer no século XIX? O mundo inteiro está em convulsão. Primeiro, pelos 15 anos, vamos falar assim, do governo, que começa em 1800, o governo Napoleão Bonaparte, que tenta de todas as formas desenvolver a economia francesa e abafar o desenvolvimento econômico inglês, que já estava na segunda Revolução Industrial. A França iniciou a sua primeira Revolução Industrial, só que não consegue. A França vai ser a maior força bélica terrestre do mundo após a ascensão ao poder e o coroamento, em 1803, de Napoleão Bonaparte. Contudo, em termos marítimos, a força bélica inglesa era insuperável. E é assim que ele vai ser derrotado duas vezes. Primeiro na Batalha de Waterloo, que é a mais famosa. Tá bom? Que nós, depois na Batalha de Trafalgar, só para deixar claro. O que acontece aí? Vemos que as cidades incharam. As pessoas saíram de todos os lugares e acorreram às cidades, buscando 1. Emprego. 2. Uma forma melhor de vida. 3. Saindo do poder dos donos de terras e também da igreja. Lembrem-se disso. No meio de uma grande população é mais fácil eu não ser notado e eu viver segundo a minha própria vida, sem ter que me submeter às ordens do meu chefe ou da minha religião. 4. Eu vivo pelo que eu produzo, não vai ter ninguém para trabalhar no meu lugar. É por isso que vai haver, no século XIX, também a abolição da escravatura e, antes disso, claro, a abolição do tráfico negreiro. Não só no Brasil, mas no mundo. Porque se privilegia a indústria. E por que isso vai gerar uma grande convulsão social? Primeiro, porque as cidades não vão suportar. Para quem gosta de time de futebol, já deve ter ouvido falar muito de Manchester. Manchester City, Londres, como diversas, eu não vou entrar em detalhes, mas as diversas cidades da Europa, principalmente na Bélgica, na França, na própria Inglaterra, prioritariamente até, essas cidades vão ser arrasadas pela imensa população que vai chegar lá e que não vai ter lugar. E essa população vai gerar uma série de problemas. Vide, por exemplo, o caso mais famoso de um criminoso da história que não foi solucionado da sua época, Jack o Estripador. Por quê? Porque vai aumentar muito o número de crimes, vai aumentar a prostituição, vai aumentar a pobreza, vai haver o que hoje nós conhecemos como favelização. Paulo, não acredito, na Europa. Sim, provocado pela corrida por um emprego, pelas melhores condições de vida. Nem todos vão chegar a essa condição. Se alguém tiver dúvida do que eu estou falando, dá uma lidinha no excelente livro de Émile Zola, Germinal. Ele conta a história de uma família de carvoeiros na França. E dá para sentir bem
O que foi isso? Paulo, eu não gosto de ler livros. Assista o filme que vale a pena. Vamos lá. Onde surge a sociologia em tudo isso? Sociologia vai surgir primeiramente como uma física social. Um estudo científico das condições de mudanças da sociedade. Lembrando, por que o nome física? Porque era um estudo, a física seria um estudo da natureza, de todas as transformações que são reversíveis naturalmente. Então, o movimento da física social seria todas as transformações sociais que são reversíveis dentro da história, do contexto histórico. E depois, o autor desse nome, senhor Auguste Comte, como o pessoal gosta que diga para entender, que é Auguste Comte, vai mudar para sociologia. Socius logos. Vai juntar sócios do latim com logos do grego. Sócios, sociedade. Logos, ciência, estudo. O estudo da sociedade. Como se formam as sociedades. E por que vai acontecer isso? Número 1, ciência. Chega da influência da religião, da fé, e chega da influência da filosofia. A filosofia explicou todos os movimentos. Tudo foi tentado explicar filosoficamente. Era uma metafísica, algo para além da física, algo que bastava você olhar e você chegava aos questionamentos corretos. Só que carecia de comprovação científica, de um método, de uma metodologia verdadeiramente científica que pudesse ser reproduzida tanto na França, quanto na Inglaterra, quanto na Bélgica, quanto nos Estados Unidos, quanto na Alemanha, nos países que já estavam se formando naquela época. Lembrando que nessa época não existia Alemanha, gente. O termo era Prússia. Tá legal? Essa é a nossa primeira história, o surgimento da sociologia. Quem gostou, deixa o joinha, compartilha essa ideia e vamos crescer juntos. Muito obrigado.